Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos para a nossa aula de hoje, da nossa Escola Teológica Católica. E antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, vamos pedir a Deus, vamos nos recomendar a Deus, vamos nos encomendar a intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, para que nos ilumine, nos abençoe nesta noite, porque o assunto que nós vamos abordar hoje, muita gente morre de medo, né? Muita gente tem medo, mas nós temos que falar, porque até para a gente se defender, né? Então vamos nos encomendar a Deus, né? Porque a gente sabe também, os exorcistas falam isso, né? Eu já vou até adiantar, hoje nós vamos falar sobre os anjos maus, né? Que nós chamamos de diabos e os seus demônios. Então, os exorcistas, eles dizem, né, que o inimigo de Deus, ele não gosta, né, que a gente, vamos dizer, estude e fale essas, né, por quê? Porque para a gente poder se defender dele. Então, muita gente fala, né, ele não existe, então não precisa estudar, não precisa saber, né, porque ele não existe. Não é verdade? Então, nós vamos estudar sobre isso aqui. Né? Então, é importante a gente entender também como é que ele age, as artimanhas dele, para a gente poder se proteger. Não adianta a gente ter medo, porque ele existe, infelizmente. O mal existe, o demônio existe. Então, não adianta a gente ter medo e querer fugir dele. Né? Então, vamos estudar, sim, sobre os anjos maus, para a gente poder se proteger, né, ter a graça de Deus, estar sempre com Deus e que a gente possa, né, lutar e vencer. Né? Somente com a graça de Deus a gente consegue vencer as armadilhas e as tentações do demônio. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, aquela que esmagou, né, teve, né, de Deus a missão de esmagar a cabeça da serpente, do mal, do inimigo, né? Então, vamos pedir também a intercessão dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. E vamos, então, à nossa aula de hoje, tá bom? Eu só vou pedir a vocês um minutinho só, que eu esqueci de pegar um livro e eu preciso pegar para poder, no final, a gente fazer uma oração aqui. E eu esqueci. Então, rapidinho eu já volto, tá? Um minutinho eu já estou voltando. Já retornamos, né? Já rezamos. Então, agora, gente, vamos então ao nosso estudo hoje do Catecismo da Igreja Católica. Eu já estou com o meu catecismo aqui, tá? Na última aula, nós estudamos sobre a questão do pecado, né? Hoje, nós vamos estudar sobre os anjos maus, tá? A queda dos anjos maus, ok? Então, nós paramos aí no catecismo, no parágrafo 390. Hoje, nós vamos no 391. É um assunto difícil, complicado, não é? Que muita gente tem medo, que muita gente não gosta desse estudo, mas ele é muito importante, tá? Quando a gente fazia teologia, a gente tinha uma matéria sobre isso,
Inclusive, era passado até filmes para a gente. Eu me lembro que passaram para a gente aquele filme O Ritual, que é baseado em fatos reais. Né? Para quê? Para a gente entender como é que é a ação do inimigo, né? E como é que a igreja combate também o inimigo. Nós vamos falar também sobre isso daqui a pouco. Então, a gente tem que falar. Infelizmente, tem gente que não gosta desse assunto. Mas a gente precisa falar, tá bom? Então, a gente não pode falar só das coisas boas. A gente tem que falar do mal que existe, né, do pecado e do autor do pecado, como diz a Bíblia e o catecismo. Então, nós vamos ver o que o catecismo, o que a Bíblia, a tradição e o magistério da igreja, o que a igreja nos ensina sobre os anjos maus, a queda dos anjos maus. Então, eu vou ler no catecismo, tá? Bem devagar, para você entender, entendeu? Vou explicar textos bíblicos, vou deixar muitos aqui, palavras da tradição da igreja, do magistério da igreja, tá bom? E nós vamos aí, se Deus quiser, aprender um pouco para a gente poder entender como é que o mal age, para a gente poder se defender, ok? Então, vamos lá. Então, diz assim, o título é A Queda dos Anjos, 391 do Catecismo da Igreja Católica, Apostólica Romana, ok? Diz assim o parágrafo 391. Por trás da opção da desobediência de nossos primeiros pais, nós vimos no último vídeo, né, a desobediência de Adão e Eva, que foi instigado pelo inimigo, pelo demônio, né? Há uma voz sedutora que se opõe a Deus, o próprio demônio, né? Então, o demônio ele se opõe a Deus, tá? Então, ele é o inimigo de Deus, ele é contra Deus, ok? E que, por inveja, por isso que a inveja é um pecado terrível, porque aí o demônio, a inveja, olha de quem que vem, quem que é o pai da inveja, é o demônio, que por inveja os faz cair na morte. Então, por que Adão e Eva, né, caíram naquele pecado e trouxe toda aquela desgraça para a humanidade? Sofrimento, dor, pecado e morte. É por causa da inveja do demônio. Tá? Isso está onde? Isso está no livro da Sabedoria, no capítulo 2, no versículo 24. Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Eu quero ler esse texto, porque é um texto muito importante, tá? Para a gente poder entender essa questão, né, da tentação do demônio lá de Adão e Eva, e é o que ele faz conosco também. Tá? Ele tem inveja de nós, assim como ele teve de Adão e Eva, e eles fizeram Adão e Eva pecar. Olha o que diz o texto de Sabedoria, capítulo 2. Tá? Depois vocês anotam esses textos aí para vocês lerem em casa. Tá? Sabedoria, capítulo 2, versículos 23 e 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus criou o homem para a imortalidade, então não era para o homem morrer. O homem foi criado para não morrer. Por que entrou a morte? Porque entrou o pecado. E quem foi que fez entrar o pecado? O demônio. Deus fez o homem e a mulher para a imortalidade e o fez a sua imagem e o fez a imagem da sua própria natureza. Nós sabemos disso, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É por inveja do demônio, olha só, que a morte entrou no mundo. Aí, então a morte não era para ter entrado no mundo, a morte entrou por causa do demônio, da inveja dele. E os que pertencem ao demônio prová-lo-ão. O que quer dizer? O que o texto de Sabedoria está dizendo, gente? Todos nós vamos passar pela morte física, né? Infelizmente, por causa do pecado, todos nós vamos passar pela morte física. Agora, ali ele está dizendo a morte espiritual. Todos aqueles que pertencem ao demônio vão sofrer a morte espiritual. É o que a igreja chama de inferno. Né? O inferno não foi criado para nós. Né? O inferno foi criado para o demônio e para os seus anjos, diz a Bíblia. Então, né, só vai para lá quem é inimigo de Deus e amigo do demônio. Entendeu? Então é isso que o texto da Sabedoria está dizendo, muito claro. Esse texto é belíssimo. Né? Então, tudo aquilo que é de ruim, pecado, né, sofrimento e morte, entrou por causa do pecado, que foi inveja de quem? Do demônio. Por quê? Porque ele já tinha perdido o céu,
Ele já tinha sido expulso do céu, então ele falou, ah é? Então agora eu vou lá e vou fazer o homem e a mulher também perderem o céu. E nós perdemos o céu. Né? Infelizmente, nós acabamos por causa do pecado de Adão e Eva, que o pecado entrou no mundo, o céu foi fechado. Quem que abriu o céu para nós? Nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Aí Jesus abriu de novo o céu para nós e na sua ascensão, aí sim, vamos dizer assim, ele abriu as chaves do céu, todos nós podemos entrar agora, não é? Então, antes de Jesus, ninguém foi para o céu, porque o céu estava fechado por causa do pecado. Então, ninguém foi para o céu antes da ascensão de Jesus, nem Elias, nem Enoque, nem muita gente pergunta. Mas Elias não foi para o céu lá, diz lá o Antigo Testamento? Não, isso é uma figura de linguagem, para dizer que Elias era um grande profeta. Ninguém foi para o céu antes de Jesus. Por quê? Porque o céu estava fechado por causa do pecado. Tá bom? Então, gente, isso é muito importante a gente entender. Tá? Então, o demônio, ele odeia Deus, ele tem inveja de Deus, por isso que ele nos tenta, para que a gente também não vá para o céu, porque ele já perdeu o céu. Então, o que ele quer? Ele quer levar o maior número de pessoas com ele para o inferno. Tá bom? Eu tenho que falar isso aqui, por isso que eu estou falando. É uma aula difícil, que ninguém gosta de ouvir, mas eu preciso falar a verdade. Tá? O objetivo dele é levar todos para o inferno. E se você não tiver com Deus, você vai. Entendeu? Porque é bem clara a carta aos Hebreus. Só vai para o céu, não é? Quem for santo. Quem não for santo não vai para o céu. Tá? Então, quem é que faz a gente pecar? É o inimigo. Né? Então, quem está agindo, né, no mundo aí é o inimigo com seus anjos. Né? Então, nós temos que pedir muita graça de Deus para que a gente possa vencer, né, as ciladas do inimigo. Tá bom? Então, vamos continuar aí. A Escritura, ou seja, a Bíblia, e a tradição, ou seja, as revelações de Deus, que eu já expliquei, não é? A Bíblia, a revelação escrita, e a tradição, que foi a revelação que não foi escrita, a Escritura e a tradição da igreja vem neste ser, olha aí, ser, então é um ser, é um anjo. Um anjo destronado, olha aí, chamado Satanás ou diabo, olha aí. Essa palavra significa aquele que divide. Tá? Então, todo aquele que promove, toda divisão não vem de Deus, vem do diabo. Então, diabo significa aquele que divide. Então, toda divisão não vem de Deus. Tá? Seja divisão familiar, seja divisão na igreja, qualquer tipo de divisão não vem de Deus. Por quê? Porque a palavra diabo significa aquele que divide. Por quê? Porque Deus quer unir, Deus quer juntar. O que a Bíblia fala? Deus quer um só rebanho, um só pastor. E o diabo quer o quê? Dividir, desunir. Então, toda desunião, toda briga, não é? Tudo aquilo que é, vamos dizer, que não é para agregar, vem do diabo. Tá? Então, por quê? Porque o nome dele já diz isso. Aquele que divide, aquele, né, que não quer que as pessoas se unam. Por que ele tem pavor de uma união familiar, não é? De uma união na igreja? Quando ele vê isso, ele fica louco, ele fica doido para dividir. Por que a igreja teve tantas divisões? Porque é isso que ele quer, dividir o povo de Deus. Na família é a mesma coisa. Quando há uma divisão, é a mesma coisa. Tá? Porque nós temos que ser unidos em Deus, primeiramente, e entre nós. Esse é o amor que Jesus pediu para nós. Amar a Deus e amar o próximo. Por isso que ele faz tanto para dividir as pessoas. Tá? No trabalho, não é? Em todos os lugares onde há divisão, você pode ter certeza que tem o dedo dele por trás. E onde tem a união, aí ele não consegue vencer. Aí Deus está presente. Tá? Não tem o ditado? A união faz a força? A união não faz só açúcar. A união faz a força. Tá? Então, gente, está bem claro aí, né, o texto aí do catecismo, aí, então, falando, tá bom? Do nome dele, tá? A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, olha aí, criado por Deus. Vou explicar, tá? Então, antes de ser mal, ele foi criado um anjo bom, tá? Vou explicar daqui a pouco. Com efeito, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados bons, olha aí, em sua natureza,
mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Entenderam? Então, veja, todos os demônios, né, e o próprio diabo, ele foi criado bom. Por quê? Porque Deus não pode fazer nada mal. Nós já explicamos isso, já estudamos sobre Deus, entendeu? Então, Deus não pode fazer nada de mal. Então, Deus criou tudo bom. Nós vimos lá no Gênesis, né? Deus criou isso e viu que era bom. Deus criou aquilo, o mundo visível, material, espiritual. Nós já explicamos sobre isso. Então, Deus não pode fazer nada mal. Então, Deus criou ele bom. Tá bom? Agora, ele se tornou mal. Ele, por culpa própria, por quê? Porque Deus o criou livre, como nós. Eu já expliquei sobre isso. Os anjos e os homens, eles são criados livres, liberdade, livre-arbítrio. Então você pode escolher ou a favor de Deus ou contra Deus, tanto o homem e a mulher quanto os anjos. Os anjos também, eles foram criados bons, mas alguns aceitaram Deus, outros não. Paciência, Deus respeita. Agora, se você não quer saber de Deus, então você vai para fora do céu. Então aconteceu o quê? A expulsão do diabo e dos seus anjos do céu. Ele não pode ficar mais ali, já que ele não quer saber de Deus. Deus o mandou embora dali, né, e criou o inferno para ele. Tá? Então, mesma coisa com nós, seres humanos. Nós temos livre-arbítrio. Quem vai escolher se você quer Deus ou não é você. Já expliquei sobre isso. Tá? Então, a gente tem que entender isso. Não é Deus que fez ele ser mal. Não. Ele próprio que não quis saber de Deus. Entenderam? Bem claro aí. No parágrafo 391. Tá bom? Então, existe o diabo, que é vamos dizer, o chefe dos demônios, né? E ele levou vários anjos com ele. Entendeu? Por isso que ele tem poder. Por quê? Porque ele é um anjo. O anjo ele tem mais poder do que nós, seres humanos, porque nós temos corpo e alma. Nós estamos presos aqui na matéria, o anjo não. O anjo ele não está preso na matéria, então ele é mais poderoso do que nós. Tá? Por isso que ele nos tenta, né? Por isso que ele... Claro que o poder dele é de acordo com Deus, tá? Principalmente na vida de um cristão. Quando a pessoa é cristã, ele só age na vida se Deus permitir. Tá? Agora, ele tem poder. Por quê? Porque ele é um anjo, entendeu? O anjo ele tem mais poder do que nós. E ele não perdeu esse poder. Quando ele foi expulso do céu, ele não perdeu o poder dele. Ele continua, porque Deus não tira. Né? Tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus faz as coisas e ele não volta atrás. O poder de Deus, né, ele fez a coisa em cima de leis que ele não volta atrás. Então ele não tira o poder do demônio, infelizmente. Tá? Por isso que ele tem um certo poder. Então, como é que a gente precisa vencer ele? Com a oração, não é? Estando com Deus, com a graça de Deus, né? Os sacramentos da igreja e várias outras coisas para a gente poder vencê-lo. Porque a gente sozinho a gente não consegue. Tá? Por isso que a gente precisa de Deus. Porque ele tem poder. Né? Os dons de Deus são irrevogáveis. Lembrei agora a palavra. Tá? Tem um texto bíblico, agora não me recordo qual é, que diz, os dons de Deus são irrevogáveis. Então, aquilo que ele dá para o homem, para a mulher e para os anjos, ele não tira. Então, ele não tirou o poder do inimigo. Tá? Agora, claro que o poder dele também é limitado. Tá? Por exemplo, Santo Agostinho diz, ele só vai mexer com você se você for lá mexer com ele. Ele é igual um cão na coleira, de Santo Agostinho, igual um pitbull na coleira. Ele só vai te morder se você for lá mexer com ele. Entendeu? Se você ficar longe dele, ele não vai te morder, a menos que seja uma permissão divina. Igual aconteceu lá com Jó e vários santos. Vários santos foram tentados pelo demônio com a permissão de Deus. Por quê? Porque Deus sabia que eles tinham a condição de vencer ele. Eu penso que aquelas pessoas que Deus deixa o demônio tentar, não é? É porque Deus sabe que eles podem vencer com a graça de Deus. Agora, aquelas pessoas mais fracas, eu penso que Deus sabe, Deus conhece os seus filhos. Tá? Então, o demônio só vai agir, né, se a pessoa for lá mexer com ele. Por exemplo, se eu procurar coisas de ocultismo, por exemplo, se eu procurar coisas um satanismo, por exemplo, aí é lógico que ele vai agir na minha vida. Lógico, se eu procurar essas coisas aí, né, adivinhação, né, se eu procurar esse tipo de horóscopo, essas coisas que a Bíblia e a igreja já disse que é perigoso, aí ele vai agir. Entendeu? Aí com certeza ele vai agir.
Né? Por isso que você tem que estar sempre grudado em Deus para você vencer ele. Tá bom? Mas o poder dele é limitado. Ele só pode agir com a permissão de Deus. Ok? Ele não age também de qualquer jeito, não. Ok? Outra coisa, nem tudo é ele, tá? Isso não quer dizer também, igual o povo fala, eu estou com a dor de cabeça, é o demônio. Não, não é assim também. Tá? Tem coisas também que a culpa é nossa. Tá? Tem um texto de Tiago que fala isso. Nem tudo é culpa dele. Muita gente também... Por isso que eu estou falando, você não pode ser nem 8 nem 80. Nem falar que ele não existe, né? Porque aí ele age mesmo. Se você falar que ele não existe, aí ele nada de braçada em cima de você. Agora, você também não pode achar também que... Aí você vai estar também louco também. Né? Aí você vai estar com problema mental. Né? Achar também que qualquer coisinha é ele. Não. Tem coisas também que a culpa é sua. É você que dá brecha. Agora, claro que ele também pode te tentar. Né? Por exemplo, se você tem uma fraqueza e ele conhece essa fraqueza, ele pode te dar uma tentação. Ah, mas então o demônio ele é onisciente? Ele sabe de tudo? Não, ele não sabe de tudo. Tá? Ele não sabe. Mas ele observa, né, aquilo que você dá brecha. Se você tem por exemplo, se você tem a tendência a cometer aquele pecado, né, ele vê através das suas atitudes e ele vai te tentar naquilo ali. Se você tem a tentação, por exemplo, de um pecado, seja qual for, né? Vamos dar um exemplo aqui, do sexo. Né? Vamos supor, ele vai te atentar nesse sentido. Então, o que você tem que fazer? Fugir. Se você sabe que você vai ali, você vai pecar, você tem que correr dali. Entendeu? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Agora, se você der brecha para aquilo ali, ele vai te tentar, você vai acabar caindo. Porque ele quer isso, que você caia. Então, gente, por isso que eu tô falando, a gente tem que estudar essas coisas para a gente poder entender as armadilhas dele, para a gente poder vencer. Ok? Então, porque ele é astuto, tá? E ele, aquilo que eu falei, ele é astuto e ele é poderoso. Você viu o que ele fez lá com Adão e Eva? Ó, come essa fruta, não tem nada a ver. Os seus olhos vão se abrir, vocês serão como Deus. Como é que o homem vai ser Deus? Vai ser por quê? Porque ele vai te enganar. É outra coisa que nós vamos ver daqui a pouco. Ele é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. O demônio é o pai da mentira. Então ele vai fazer de tudo para te enganar. Não pense você que ele vai fazer a coisa ali para te ajudar, que você acha que ele está te ajudando. Mas ele está te jogando na lama. Olha o que ele fez com Jesus, né? O que ele fez com Jesus, né? Desce daqui que eu vou te segurar. Me adora que eu vou te dar o reino todo. Como é que ele vai te dar o reino todo se o reino é todo de Deus? Olha como é que ele é mentiroso. Então, quer dizer, cuidado. Cuidado, porque ele vai te enganar, ele vai te pegar na sua fraqueza. Então, se você tem uma fraqueza, lute contra ela. Porque ele vai te pegar e aí. Seja ela qual for. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 391 do Catecismo. Ok? 392 agora. A Escritura, ou seja, a Bíblia, fala de um pecado desses anjos, ok? Então, depois eu vou colocar aqui alguns textos bíblicos para a gente ver, tá bom? Daqui a pouco. Então, a Bíblia fala de um pecado desses anjos, ou seja, dos anjos maus, ok? Nós vamos ver daqui a pouco. Esta queda dos anjos consiste na opção livre, olha aí, então eles foram livres para não querer Deus, tá? Desses espíritos criados, olha, então o anjo, gente, ele é espírito. Então, quando a gente representa ele lá como uma cobra, um dragão, ou um homem lá com chifre, com rabo, isso é símbolo. Assim como o Espírito Santo também, a gente não simboliza o Espírito Santo com a pomba, mas o Espírito Santo não é uma pomba. É uma simbologia para representar, mas não quer dizer que seja o Espírito Santo. A mesma coisa é o mal, é o diabo. Ele não é uma cobra, ele não é um dragão, ele não tem chifre nem rabo. Isso é só simbologia. Ele é um espírito. O espírito não tem corpo, tá? Por isso que ele é poderoso. Por quê? Porque ele é um espírito, a gente não vê. Claro que ele pode se materializar igual os anjos bons também se materializam. A gente sabe, né, já explicamos sobre a questão dos anjos bons, que Deus, quando ele quer dar uma mensagem, o anjo se materializa, depois ele some. O demônio também pode acontecer isso. Por isso que às vezes muita gente fala, né? Ah, eu vi o demônio em forma de mulher. Pode ser, ele pode se materializar, né? Uma bela mulher, ou
ou uma criatura feia, pode, né? Mas ali é uma materialização, porque ele não tem corpo, depois ele vai desaparecer, tá bom? Então, ele é um espírito, por isso que ele tem poder, tá? Porque você não vê. O que São Paulo diz na carta aos Efésios? São os espíritos espalhados nos ares, que você não consegue ver, ok? Então, por isso que ele é poderoso, tá bom? Então, espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e a seu reino. Olha aí, então, o demônio ele rejeitou a Deus para sempre. Ele não volta atrás. Eu vou explicar sobre isso daqui a pouco, tá? Temos uma reflexão, um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais, Adão e Eva, né? E vós sereis como deuses, está lá no Gênesis capítulo 3, versículo 5. O diabo é pecador desde o princípio, está lá em 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Pai da mentira, que eu falei, ela, João 8, 44. Tá? Então, gente, ele, vamos dizer, é ele que não quer Deus. Não é que Deus não possa perdoar, é ele que não quer mais saber de Deus. Por quê? Porque o anjo, ele tem uma inteligência muito maior do que a nossa, porque ele não tem corpo, como eu já expliquei. Então, quando ele faz uma opção a favor ou contra Deus, ele não volta atrás. Por quê? Porque a consciência dele é plena, vamos dizer assim. Tá? Então, os anjos bons, eles vão viver para sempre com Deus, e os anjos maus, eles vão viver para sempre longe de Deus. Eles não voltam atrás. Ok? É eles que não voltam, não é que Deus não possa perdoar. Deus não poderia perdoar? Poderia, mas é eles que não querem. Tá? Eles não querem mais saber de Deus, eles não voltam atrás mais. Ok? Então é isso que a igreja nos ensina. Esse é o parágrafo 392. O 393 completa o que nós estamos falando. Olha o que diz aí o 393. É o caráter irrevogável, olha aí, irrevogável, não volta, de sua opção, olha aí, é uma opção que ele fez contra Deus, entendeu? E não uma deficiência da infinita misericórdia divina, entendeu? Então não é que Deus não possa perdoar. Se ele se arrependesse, Deus perdoaria, mas é que ele não se arrepende, entendeu? Não adianta. Uma vez eu vi uma pessoa perguntar, né? Será que a gente pode rezar pela conversão do demônio? Não, não devemos fazer isso porque ele não se converte. Ele não vai se converter. Não vai. Você pode rezar a vida toda. Ele não vai se converter. Ele não se converte. Ele não quer mais saber de Deus. Por isso que ele quer levar todos nós junto com ele. Entendeu? Que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Olha aí, tá vendo? Então não é que Deus não possa perdoar o pecado dos anjos, é que eles mesmos não querem saber de Deus. Entendeu? Essa é a questão. Então eles não voltam atrás. Não existe... Agora, isso aqui é importante. Isso aqui é importante, ó. Está até entre aspas aqui no catecismo. Não existe arrependimento para os anjos depois da queda. Aquilo que eu falei. Então, depois que eles fazem uma opção contra Deus, eles não voltam atrás. Tá? Como não existe para os homens após a morte. Deu para vocês entenderem? Então, os anjos, eles não se arrependem, tá? E os homens também, eles não podem se arrepender após a morte. Então, gente, isso aqui é muito importante, tá? Então, você tem que fazer o máximo para você se arrepender de todos os seus pecados antes de você morrer. Porque depois que você morre, a igreja ensina isso. Acabou. Não volta. Tá? Assim como... Não é que Deus não perdoa o diabo, é que ele não se perdoa. Também, quem morre também sem arrependimento não volta atrás. Não tem como. Por quê? Porque a pessoa está incompleta. Entendeu? Aqui nesse mundo, você pode ter méritos diante de Deus. Por quê? Porque você está completo com o seu corpo e com a sua alma. Depois da morte, só a sua alma que está viva, o seu corpo já foi. Então, aí acabou. Aí acontece aquilo que a igreja chama de juízo particular. Você e Deus. Ali já decide toda a sua vida, para onde você vai. Não é a nossa aula de hoje, mas quando a gente for estudar escatologia, nós vamos explicar sobre isso. Morte, juízo particular, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo e juízo final. Né? Então, não adianta. Se a pessoa não se arrepender aqui, neste mundo, você pode fazer o que você quiser.
Não é? Mas então por que a igreja reza pelas almas? Veja, a igreja reza pelas almas que estão no purgatório. Entendeu? Então a igreja reza para quê? Para que a purificação delas aconteça o mais rápido, que dali elas vão para o céu. Agora, se a pessoa, por exemplo, já estiver no inferno, já era, não tem mais volta. Agora, a gente não sabe. A igreja nunca disse o nome de ninguém que está no inferno. Nem Judas a gente não sabe se está no inferno. Então a igreja reza por todos, para que, né, a pessoa possa ter se arrependido antes da morte. Agora, se ela não se arrependeu antes da morte, você pode fazer você pode rezar a missa para ela a vida toda. Se ela não se arrependeu e ela morreu assim, ela vai para o que a igreja chama de inferno. Agora, a gente não sabe. Por exemplo, eu vou rezar para uma pessoa, né? Por que eu vou rezar por ela? Né? Por exemplo, para um familiar meu. Por quê? Porque eu não sei onde ele está. Né? Se ele estiver no purgatório, a oração vale. Dali ele vai para o céu. Agora, se ele estiver no inferno, aí não tem mais jeito, aí já é. Não tem oração que dá jeito e nem ele tem como se arrepender mais. Assim como o demônio também não tem mais como se arrepender. Tá? E isso é o que diz a Bíblia e a tradição da igreja. Ok? Está bem claro aí no parágrafo 393. Ok? Então, gente, não adianta rezar pela conversão do demônio. Ele não se converte mais. Ok? Infelizmente, ele é o inimigo de Deus para sempre. Ok? 394. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de o homicida desde o princípio. Então, gente, o próprio Jesus já fala que não tem jeito. Ele é homicida desde o princípio. O próprio Jesus diz isso. Então não tem como. Né? Aquilo que eu falei, ele é o inimigo mesmo de Deus, ele não volta atrás. E que até chegou a tentar desviar Jesus da sua missão recebida do Pai, é o que eu falei. Né? Aquela parte lá da tentação do deserto, que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. E como é que Jesus venceu o demônio? Pela palavra de Deus. Vê lá, leia lá, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Quando o demônio ficou tentando ele lá 3 vezes, o que Jesus falou? Está escrito. E o que aconteceu? Ele vazou. Por quê? Ele não tem poder diante da palavra de Deus. A palavra de Deus acaba com ele. Ele não tem força diante da palavra de Deus. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer também? Está sentindo alguma coisa, uma tentação? Leia a palavra de Deus. Pegue lá um versículo da Bíblia, lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Coloque um texto bíblico que você conhece, não precisa nem ler, se você conhece de cabeça, memorize um texto bíblico que você goste, na hora que você sentir que você está sendo tentado, jogue isso ele vai vazar. É Jesus nos ensinando. Como é que a gente vence? É com a palavra de Deus, é com a oração, reze o credo. Por que antigamente os antigos falavam cruz credo? Quando você se sentir uma tentação, faça o sinal da cruz, ele vai vazar. Ele tem pavor da cruz, porque foi lá que Jesus venceu ele. E reze o credo, a nossa profissão de fé. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, ele vai vazar. Por que nos exorcismos os padres fazem essas orações? Para ele rapar fora, entendeu? Então, gente, é as coisas que a gente tem que se defender. É a nossa defesa, como diz a palavra de Deus. Né? São Paulo vai dizer isso. Então, nós temos que ter a nossa defesa contra o mal. Então, é a oração, é a palavra de Deus, é a busca dos sacramentos, não é? Então, busca da confissão. Por quê? Porque se você estiver em pecado, ele vai agir na sua vida. Porque, eu já expliquei isso aqui, nós temos a Santíssima Trindade dentro de nós. Mas quando a gente comete um pecado grave, a Santíssima Trindade já não está mais em nós, porque Deus é santo. Então, nós podemos dizer que se Deus vai embora, quem que fica ali nos tentando? O inimigo. Então, a confissão também não é só para perdoar pecados. É por isso que a igreja ensina que é um sacramento de cura. Por quê? Para a gente poder se livrar dos pecados. E você deve também se arrepender. Se você ainda não pode se confessar, ainda não teve tempo, pelo menos se arrependa dos seus pecados, para que o inimigo não te atente. Tá? Porque o pecado, gente, é o que faz a gente ficar nas mãos dele. Porque diz aqui, ele é o príncipe ele é o, vamos dizer assim, é o autor do pecado, vamos dizer assim. Então, quando a gente comete um pecado e fica nele, aí ele faz a festa. Tá bom?
Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 9. E o que quer dizer essa obra do diabo? O que é essa obra dele? O pecado, acabei de falar. Entendeu? É o pecado. É a obra dele, é aonde que ele nos pega. Então aqui está bem claro. Para isso é que o Filho de Deus, Jesus, se manifestou, para destruir a obra do inimigo, ou seja, o pecado. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 9. Então, gente, Jesus não veio para outra coisa. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, que é onde que o inimigo... Não é? E aí eu te pergunto, o que mais existe hoje no mundo? Pecado. Por isso, gente, que todo mundo quer expulsar Jesus. Já perceberam isso? Que todo mundo quer expulsar Jesus das escolas, da mídia, não é? Por quê? Porque o inimigo quer o quê? O pecado, justamente, quer que as pessoas, tirando Deus de lado, o pecado abunda, vamos dizer assim. Aí, não é? Aí faz a festa. Não é o que a gente está vendo hoje? É o que mais a gente vê hoje. É o pecado nadando de braçada, né? E pior ainda, se você falar alguma coisa, você ainda é criticado ainda. Mas você tem que denunciar. Veja, você tem que amar o pecador, nunca o pecado. Quando Jesus pegou aquela mulher em adultério, o que ele falou para ela? Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não falou, eu não te condeno, mas continue pecando. Jesus não falou isso. Então, Jesus, ele ama o pecador, mas desde que ele mude de vida. Entendeu? Então, jamais podemos desprezar a pessoa. Agora, o pecado, nós não podemos concordar com o pecado. Jamais. Entendeu? Então, se você tem alguém na sua família que você sabe que está cometendo um pecado, ame muito essa pessoa. Não estou falando de discriminação, não. Agora, jamais aceite o pecado. Você tem que aceitar o pecador. Agora, sempre buscando, né, que a pessoa mude de vida. Você faz a sua parte. Agora, ela tem liberdade. Se ela não quer, aí é ela com Deus. Agora, a sua parte você fez. Não é? Então, é assim que a gente vive. Ok? Então, amar sempre o pecador, mas nunca o pecado. Ok? A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. É o que a igreja chama de pecado original, que é o nosso próximo assunto. Nós vamos ver na próxima aula. Tá? Nós vamos fazer uma aula só sobre o pecado original, para você ver a importância né, desse acontecimento lá da história da humanidade, que muita gente não entende, né, e acha que nem existiu, mas existiu e foi a causa de toda a desgraça da humanidade, e que teve como consequência e como, vamos dizer, chefe, o diabo, o demônio. Tá? Então, esse é o parágrafo 394. Ok? O parágrafo 395 diz assim: contudo, o poder de Satanás não é infinito. Olha, aquilo que eu já falei. Ele tem poder? Tem, mas não é infinito. O poder infinito só quem tem é Deus. Mais ninguém. Ele é uma criatura. Só Deus tem o poder infinito. Ele tem poder, mas Deus tem muito mais. Bom? Ele não passa de uma criatura. Olha aí, então ele não é Deus, ele é uma criatura. Ok? Poderosa, né? Pelo fato de ser puro espírito, já expliquei, né? Mas sempre criatura. Então ele nunca vai conseguir vencer Deus, nunca, jamais. A gente vê lá nos evangelhos, lá, né, quando Jesus expulsava os demônios, que os próprios demônios tinham medo de Jesus. Então o demônio tem medo de Jesus. Tem medo por quê? Porque ele sabe que Jesus já venceu ele na cruz. Tá? Então, não precisa também a gente achar também que ele tem todo o poder. Ele tem poder, mas também não tem todo esse poder, não. Tem poder para quem, né, não acredita, né, nele, ou quem não faz a vontade de Deus. Mas ele é uma criatura, ok? Ele não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Olha aí, então, pode ficar tranquilo. O reino de Deus vai acontecer, tá? Não tenham medo. Deus, por causa disso, porque Deus é muito maior. O bem sempre vai prevalecer. Né? Igual muita gente fala aí, né? Parece que o mal vai vencer. Vai coisa nenhuma. O bem é que vai vencer. Né? Isso aí vocês podem ficar tranquilos, gente. Às vezes a gente já, quando a gente está num sofrimento muito grande, né?
A gente acha que o mal vai vencer, mas não. A pandemia, o mal vai vencer. Vai vencer coisa nenhuma. Não há mal que dure para sempre. Tem um ditado que fala. Não há mal que dure para sempre. Você tem uma dor de cabeça? Uma hora vai passar. Você está com uma dor de barriga? Uma hora vai passar. Quantas doenças aí já começaram e já terminaram? Pandemia, já começaram e já terminaram. Não há mal que dure para sempre. Por quê? Porque Deus é maior. Deus é muito mais forte. Né? Claro. Agora, tem coisas que a gente não consegue mudar. Né? O sofrimento a gente não consegue mudar. A morte física a gente não consegue mudar. Porque aí é consequência do pecado. Fazer o quê? Aí só mesmo quando Jesus voltar. Okay? Mas o mal sempre, o bem sempre vai prevalecer. O inimigo não tem a última palavra, gente. Não tem. Tá? Jesus já o venceu, já o derrotou na cruz. Nossa Senhora já esmagou a sua cabeça. Então, em Cristo nós somos mais do que vencedores, diz a Bíblia. Tá? Então, não fica com esse pensamento que o inimigo é mais forte, que é coisa nenhuma. Deus é mais forte. Então, você tem que estar junto com ele. Ok? Embora Satanás atue no mundo, olha só, embora ele atue no mundo, então para esse que fala que o demônio não existe, fuja dessas pessoas, tá? Ah, o demônio não existe, ele não age. Não age? Sai fora dessas pessoas, seja até padre. Se você ouvir algum padre falar isso, não siga esse padre, porque olha o que a igreja está dizendo. Ele atua, ele existe e ele atua no mundo. Já explicamos sobre isso, né? Por ódio contra Deus. Olha aí, por isso que ele não se converte, ele odeia Deus, ele não volta atrás. Pelo seu ódio contra Deus e o seu reino em Jesus Cristo. Por isso que ele odeia Cristo. Por isso que ele odeia Nossa Senhora, diz os exorcistas. Por quê? Quem que trouxe Jesus? Jesus trouxe o reino. Quem trouxe Jesus? Nossa Senhora. Por isso que ele odeia Nossa Senhora. Os exorcistas falam isso. Tá? E embora a sua ação cause graves danos, né, infelizmente causa às vezes, né, de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, a questão da possessão, vou falar sobre isso daqui a pouco. Né? Ele atua mais na parte espiritual, mas às vezes ele pode também trazer alguma coisa física. A gente vê lá no livro de Jó, né, Deus permitiu que ele tentasse Jó, e ele tocou, inclusive, Jó teve lepra. Então, às vezes, pode acontecer até de uma doença vir dele, é raro. Né? Ele age mais espiritualmente. Mas se Deus permitir, até uma doença pode vir dele. Tá? Porque a doença não vem de Deus. Então, com a permissão de Deus, para quê? Para que depois ele seja vencido, igual Jó. Jó depois venceu a lepra, venceu ele. Ele recebeu muito mais. Por isso que é bom a gente ler esse livro, é muito bom, gente. A gente lê o livro de Jó, porque nos ensina muito essa questão do sofrimento e de como vencer as tentações do demônio. Tá bom? Mas ele, às vezes, pode nos prejudicar, sim. Ok? Até de natureza física, para cada homem e para a sociedade. Esta ação é permitida pela divina providência. Olha aí, então, o inimigo, ele atua, mas com permissão de Deus, senão ele não atuaria. Né? Então, ele atua com a permissão divina, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, então a gente também não entende, né, por que Deus permite a ação do demônio. A gente não sabe tudo. A gente sabe aquilo que Deus revelou, mas a gente não sabe tudo, é um mistério. O catecismo reconhece que é um mistério, né? Mas Deus permite às vezes, né? Infelizmente permite. Mas, olha o que o catecismo vai dizer. Mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Não sei se você entendeu o que o catecismo está explicando. Deus permite. Agora, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, mesmo que você seja tentado pelo inimigo, com Deus você vence. Agora, você tem que estar na presença dele, aquilo que eu falei. Se você é de Deus, você pode até ser tentado, mas você vai vencer. Uma hora você vai vencer, porque você está com Deus. Agora, se você não está com Deus, meu amigo, aí não te garanto que você vai vencer, não. Tá? Então, eu tenho que falar isso aqui.
Então está bem claro aqui, para aqueles que amam a Deus e servem a Deus. Então, se você ama a Deus, se você serve a Ele, você pode até ser tentado pelo inimigo, mas você vai vencer. Agora, se você não serve a Deus e não ama a Deus, eu não garanto que você vai vencer, não. Não posso te garantir. Tá bom, gente? Então, isso é muito sério, essa questão, isso é muito importante a gente entender para a gente poder vencer o inimigo. Ok? Eu quero colocar aqui alguns textos bíblicos agora para a gente poder meditar sobre a ação do inimigo, tá bom? Então vamos colocar aqui alguns textos para a gente poder ler depois em casa. Não vai dar para mim poder ler tudo aqui, ok? Então eu quero que vocês leiam em casa esses textos, gente. Eu não tenho tempo aqui de abordar tudo com vocês. Então eu só vou deixar aqui os textos, tá? Para vocês lerem em casa. Por favor, leiam, ok? Se você tiver um tempo, leia, pega a sua Bíblia, tire lá do armário, da estante que está pegando poeira, vá ler a palavra de Deus, tá? O cristão que não lê a palavra de Deus é igual um soldado que vai para a guerra sem arma. Não é? A Bíblia não é para ficar de enfeite, é para você ler, ok? Então, leia esses textos da Bíblia, pelo amor de Deus, ok? Então, vamos lá. A queda de Lúcifer. Então, ele se chamava Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz, ok? Então, ele foi criado por Deus bom, ele se chamava Lúcifer, ok? Então, a Bíblia fala da queda dele, ok? Então, Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 9, vou repetir. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 15, vou repetir. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15. Ezequiel capítulo 28, versículo 2. Ezequiel capítulo 28, versículo 2. E Ezequiel capítulo 31, versículos 16 a 18. Ezequiel capítulo 31, versículos 16 a 18. Esses textos narram a queda de Lúcifer, que era um anjo de luz e foi expulso do céu. Por quê? Porque ele queria ser Deus. E ninguém pode ser Deus. A criatura é a criatura, o Criador é o Criador. Então ele foi expulso do céu. Então esses textos narram o quê? A queda dele. Então depois ele passou a se chamar demônio. Tá? Mas ele chamava-se Lúcifer, porque ele era um anjo de luz. Ok? Ele era um anjo bom, que depois se tornou mal. Tá bom? A Bíblia fala do pecado dos anjos. Eles cometeram também pecados, né? Tá lá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E a carta de Judas, versículo 6. A carta de Judas não tem capítulo, ok? Então, a carta de Judas é o versículo 6. Repetindo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E Judas, versículo 6. Esses dois textos falam que o demônio e os seus anjos pecaram e foram expulsos do paraíso. E foram jogados no inferno, ok? Outra coisa, ele é enganador. Ele engana as pessoas, tá? Então, cuidado, porque ele pode te enganar. Tá onde? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Repetindo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Esses dois textos falam que ele é enganador, que ele te engana. Ele, inclusive, pode se disfarçar em anjo de luz. Você pode achar que é uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim. Isso aí você tem que ter discernimento, tá bom? Então, cuidado, ok? Ele é poderoso. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, por isso que a gente tem que estar sempre protegido com Deus, né, com Nossa Senhora. Por quê? Porque ele é poderoso, ele tem poder, ok? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, tá? Diz esse texto que ele fica ao nosso redor buscando a quem devorar. Então ele fica o quê? Vigiando as nossas ações. Por isso que a gente tem que ter, além da presença de Deus também,
a gente deve fazer sempre a oração também do nosso anjo da guarda. Tá? Eu gosto sempre de, às vezes, fazer também a oração do anjo da guarda, porque nós temos um anjo da guarda que nos protege também das ciladas do inimigo. Então, por que Deus também nos deu um anjo da guarda? Para também nos proteger do anjo mau, que é o demônio. Tá? Então, também nós precisamos também invocar o nosso anjo da guarda. Você que tem seu filho, né? Todos nós temos, né? Mas principalmente as crianças que são mais vulneráveis, a gente vê possessão até em crianças. Então, reze pelo anjo de guarda do seu filho. Quando ele estiver dormindo, você que é mãe, você que é pai, qualquer pessoa pode rezar, mas o pai e a mãe têm mais poder. Então, quando o seu filho estiver dormindo, bote a mão na cabeça do seu filho e reze pelo anjo da guarda dele. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Proteja meu filho de todo o mal, de toda inveja, né? Então peça por ele, peça por você também. Reze pelo seu anjo da guarda também, para que você também, quando sair de casa, se consagre a Deus, faça o sinal da cruz, para que o inimigo, né, passe longe de você, que você seja protegido de catástrofes, né, de pestes, de acidentes. Né? Então, faça a sua parte, faça a sua oração, se encomende a Deus e ao seu anjo da guarda. Peça sempre ao seu anjo da guarda que vá à sua frente. Isso diz a palavra de Deus. Né? Peço ao anjo que vá à tua frente, marchando à tua frente, te protegendo de todos os males. Então, também se consagra ao seu anjo da guarda. Deus não deu, não é para ficar de enfeite, não. Mas você tem que pedir. Jesus falou, pedir e receberei. Então, você tem que pedir. Então, peça ao seu anjo da guarda que proteja você, sua família e os seus filhos. Ok? E a proteção? Né? Como é que a gente se protege dele? Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20. A armadura de Deus. Né? Então, lá está bem explicadinho como é que você se protege dele. Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20. A armadura de Deus. Então, lá está explicando. Leia lá que você vai entender. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz ali bem claro, Deus é fiel. Deus não permite que a gente seja tentado acima das nossas forças. Então, mesmo que o inimigo te atente, se você tiver força, você vai vencer. Agora, você tem que estar em Deus, como eu já falei. Então, leia lá que você vai ver lá que Deus não abandona os seus filhos. Deus é fiel. Agora, você também tem que ser fiel a ele. Tá? Então, a proteção de Deus. Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20. E 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ok? E, às vezes, o demônio também, ele pode se apossar do corpo de uma pessoa. Isso pode acontecer, é chamada possessão diabólica. Isso é raro, isso não é igual o povo fala aí, igual, né? Nossa, qualquer coisinha aí a pessoa está possuída. Não, não é assim também não, como eu já falei. Mas acontece, tá? A igreja tem, sim, padres exorcistas, ok? Então, pode acontecer. Então, se acontecer, você conhecer alguém, né, que você ache, tem que fazer uma averiguação primeiro. A igreja vai averiguar para ver se não é um problema psíquico, se não é uma doença, pode ser epilepsia, né, pode ser outros problemas médicos. Então, primeiro tem que ver a parte médica, né, um psicólogo. Agora, se já viu todas as coisas e a pessoa continua estranha, né, a gente sabe quando a pessoa está possuída, né, ela começa a falar blasfêmias contra Deus, né, então a gente sabe. Então, se a pessoa começou a agir estranho, você já levou em tudo quanto é lugar, sentiu que a pessoa está estranha, chame a igreja vai analisar. Aí, se for outra coisa, jamais faça um exorcismo você. Você não tem autoridade para fazer exorcismo. Gente, eu já falei aqui, ele tem poder. Ele te engana. Cuidado, não faça. Se você pode fazer orações. Tá? Você pode orar, fazer diversas orações a Deus, né, para a proteção da sua casa, né, para que Deus proteja a sua casa. Agora, exorcismo você não pode fazer. Tá? Se você é católico, procure um padre exorcista. Você sabia que não é qualquer padre que pode também fazer exorcismo? Não. Não é qualquer padre, não. Tem que ser um padre exorcista. A igreja tem um padre específico para isso. Tá? Que ele tem que ter autorização do bispo para poder fazer. Porque, gente, brincar, você vai mexer com o demônio. Você não vai mexer com qualquer um, não. Então, pelo amor de Deus, tá? Jamais faça um exorcismo por conta própria.
tá? Você pode até ser possuído por ele, ok? Então, se tem alguma coisa desse tipo que você conheça, vá atrás de um padre exorcista, ok? Jesus mandou fazer exorcismo, mas a igreja, Jesus autorizou a igreja a fazer exorcismo, não você, tá? Então, cuidado também, ok? Gente, eu quero encerrar, né? É um assunto difícil, complicado, né? Tem mais textos bíblicos que a gente poderia abordar aqui, mas eu penso que eu já falei tudo que eu tinha para falar, né? E eu quero encerrar colocando aqui algumas orações que a igreja coloca para a gente poder afugentar o mal. Tá? Você pode fazer a sua oração espontânea? Pode fazer, não tem nenhum problema. Agora, essas orações são muito poderosas. Tá? Então, a igreja coloca para a gente poder se defender também do inimigo. Ok? Então, eu quero colocar aqui, tá bom? Então, essas orações para a gente poder entender, ok? Para a gente poder rezar quando a gente estiver com algum problema, ok? Quando a gente reza o Pai Nosso, né, que a gente fala aquela frase, livrai-nos do mal, esse mal é o diabo, é o demônio, tá? Então, a primeira oração poderosa é o Pai Nosso, tá? Porque Jesus que ensinou, ok? Então, quando a gente fala livrai-nos do mal, tem algumas orações que até trocam o mal pelo maligno. É a mesma coisa, só muda a frase. Livrai-nos do maligno. Esse mal, né, é o demônio. Então, a oração do Pai Nosso também pede para quê? Para nos livrar do mal, do inimigo. Então, e foi Jesus que ensinou. Então, por isso que no exorcismo o padre faz o credo, o Pai Nosso, né, a Ave Maria, que são as orações que a gente já conhece, e depois outras orações, tá? E você também pode fazer outras orações espontâneas. A igreja, muita gente fala, né? Qual é o correto? Rezar ou orar? Né? Porque rezar são as orações, né, que a gente já conhece, né? E orar são as chamadas orações espontâneas. Gente, é tudo a mesma coisa. Rezar e orar é a mesma coisa, né? Infelizmente, os nossos irmãos separados, né? Eles não falam rezar, falam orar porque acham que rezar não vale. Não vale? Jesus ensinou o Pai Nosso. Tá? A Bíblia está cheia de orações, vamos dizer, ali. Tem o Magnífica, que está ali, que Nossa Senhora rezou. Né? Tem o Benedictus de Zacarias. Né? Tem a Ave Maria, que Nossa Senhora Santa Isabel rezou. Tem o Pai Nosso, que Jesus ensinou. No Antigo Testamento está cheio de oração. Né? De fulano fez uma oração e está lá a oração. Então, como é que não pode rezar orações que já estão prontas? Claro que pode. Gente, rezar e orar é tudo a mesma coisa. Você não pode ficar sem fazer nada. Você pode rezar e pode orar. Orar quer dizer você fazer oração espontânea. Beleza, pode fazer. É válido também. Agora, rezar também você pode fazer. Entendeu? As duas são importantes, é a mesma coisa, não tem diferença entre rezar e orar. São palavras sinônimas. Tá? Então não fique pensando, achando que rezar não adianta. É a mesma coisa, rezar e orar é a mesma coisa. O importante é você fazer. Seja orar, oração espontânea, ou rezar. Tá bom? Tanto faz. O importante é você fazer. Ok? Então, eu quero só colocar aqui que eu esqueci de falar. O Novo Testamento, ele coloca, né, alguns nomes do inimigo, tá? Então, quando você vê esses nomes lá no Novo Testamento, está se referindo ao inimigo, tá? O nome dele, que nós já falamos, Satanás, não é? Está lá em Marcos 1,13, ok? Demônio, Mateus 4,12, Lucas 4,2. Beuzebu, Mateus 10,25. Belial, 2 Coríntios 6,15. Tentador, Mateus 4,3 e 1 Tessalonicenses 3,5. Inimigo, Mateus 13,25 e Mateus 28,29. Espírito impuro ou espírito mau, Apocalipse 19,12, Efésios 6,12. Grande dragão, Apocalipse 12,3 e 13,12. 2. Antiga serpente, Apocalipse 12,9 e 22. Príncipe deste mundo,
João 12:31, 14:30 e 16:11. E tem vários outros nomes, né? O Deus deste mundo, o príncipe deste mundo, né? Tem vários nomes, ok? Que o Novo Testamento dá para ele, ok? Sobre a questão do exorcismo que eu estava falando, a Bíblia também fala que a igreja tem que fazer exorcismo, tá? Por exemplo, Jesus praticou muitos exorcismos. Por exemplo, Marcos 1, 25, 26, Jesus praticando exorcismo. E Jesus manda a igreja fazer exorcismo. Está lá em Marcos 3,15, Marcos 6, versículo 7 e versículo 13, Marcos 16, versículo 17. E tem muitos outros textos que Jesus manda fazer exorcismo, né? Tem aquela passagem terrível lá dos porcos, né? Jesus manda aquele demônio, aquele homem cheio de demônio, com a legião de demônio, Jesus tira o demônio dele e manda para os porcos. É um exorcismo que Jesus fez. Então, gente, Jesus fez muito exorcismo e mandou a igreja fazer, ok? E a igreja tem o rito do exorcismo, como eu já falei. O Papa Bento XVI, ele aprovou o rito do exorcismo que o padre exorcismo tem que fazer. Então, ele tem que seguir aquele ritual ali para poder expulsar o demônio. Vamos, então, às nossas orações, que já estamos aí com 1 hora de áudio, tá? Então, vamos às nossas orações para a gente poder se defender dele, ok? Uma oração muito conhecida da igreja é aquela de São Bento, né? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Né? Nunca me aconselhes coisas vãs, bebe tu mesmo teu veneno, é mal que tu me ofereces. Então, quer dizer, aquela oração é muito poderosa da medalha de São Bento. Né? Então, é uma oração muito poderosa, que eu acabei de me lembrar aqui. Então, você pode fazer essa oração também, e você pode ter aquela medalha de São Bento também, que ela se você pedir para o padre benzer, ela também é um sacramental que pode te livrar do demônio também, ok? Eu quero colocar 2 orações aqui para a gente encerrar, ok? A oração a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Por quê? Porque foi Nossa Senhora que esmagou a cabeça da serpente, está lá no Gênesis 3,15, ok? Olha só que oração bonita, gente. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, olha que oração forte, nós vos suplicamos humildemente que enviais vossas legiões santas, ou seja, os anjos bons, né, para que sob as vossas ordens, por quê? Porque ela é mãe, né, ela é a rainha dos anjos, porque ela é a mãe de Jesus. E por vosso poder persigam os demônios, olha aí, olha como é que é forte, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Forte, hein? Então você pode fazer essa oração aí, ok? São Miguel foi aquele arcanjo que venceu o demônio, está lá em Apocalipse 12:9, né? Ele venceu o demônio, está lá, pode ler lá. Quem como Deus, São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai os vossos anjos para defender-nos e afastai para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Assim seja. Muito forte. E a última que eu quero ler é uma oração muito conhecida, né, que é atribuída a São Miguel Arcanjo. Tá? Essa oração foi composta pelo Papa Leão XIII em 1884. Ok? É uma oração muito poderosa, tá? É uma oração que ela, inclusive, alguns exorcistas até usam para fazer exorcismo. Muito forte essa oração. Presta atenção. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Subjuga-os, Deus, insistentemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos seus espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Gente, vocês viram como é que é poderosa essa oração? Vou repetir só o final. Pedimos-te a vós, príncipe da milícia celeste. Por quê? Porque São Miguel foi que derrotou o demônio. Está lá em Apocalipse 7:9.
12, 7 ao 9. Príncipe da milícia celeste, pelo poder, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Entenderam? Então nós pedimos a São Miguel, pela intercessão dele, assim como ele venceu o inimigo lá no céu, que ele aqui também nos ajude a vencer, para que o inimigo, né, seja lançado lá onde ele tem que estar, e que ele não ande pelo mundo para perder as almas, porque é isso que ele quer, levar todo mundo para o inferno. Mas ele não vai conseguir, porque nós estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, como diz a palavra de Deus. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem me separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou grande, mas é um assunto que eu não posso, infelizmente, passar por cima. Né? Infelizmente, a gente tem que falar dele e para a gente poder se defender. E hoje você sabe como você se defende dele. Na próxima aula de catecismo, nós vamos estudar sobre o pecado original, outro assunto também muito importante que a gente vai aprender. Conta aí com o seu like, com o seu inscrição no vídeo, e que você passe aí para outros católicos que possam nos acompanhar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Por intercessão de Nossa Senhora, aquela que esmagou a cabeça da serpente, São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos de Deus, abençoe-os o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa.